Lobisomem no Mato Grosso relato. Meu nome é João, sou agrimensor, vivo de traçar cercas, medir glebas, andar com GPS e treina no mato. No ano passado me chamaram para demarcar os limites de uma terra indígena lá para as bandas do norte do Mato Grosso. Trabalho duro, pego poeira, tomo café forte com gente simples. Fiquei hospedado numa casa velha na beira da estrada de chão, onde o dono, o senhor Antônio, deixou eu ficar num quarto que tinha uma estante grande encostada na parede. A casa toda rangia à noite, mas tinha um canto que sempre me deu arrepios. Atrás daquela estante havia uma porta escondida. O cômodo era mais frio do que o resto da casa. Parecia que o ar vinha debaixo da terra. No dia a dia eu saía cedo, fazia as vedações, encontrava o cacique, anotava coordenadas, voltava pro alpendre à tardezinha e bebia água de pote. O senhor Antônio cozinhava, as duas cadelas dele me seguiam como sombra, e a rotina era aquela, simples. A estante do quarto parecia fora do lugar, cheia de livros velhos, e uma coleção de molduras com fotos dos antepassados da família. Eu nem queria mexer muito, mas numa madrugada, acordei com sede e fui procurar o lugar da água. Com a mão encostei na lombada de um livro, e a estante deu um rangido. Atrás dela, a porta se abriu. Sempre fechada, nunca tinha reparado nela direito. Entrei. O cômodo era pequeno, sem janelas, só um vente-luz por cima da porta. O ar lá dentro não era só frio, parecia que o frio tinha um peso. No chão havia uma caixa com papéis, cartas e uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Era a casa, do mesmo ângulo do alpendre, mas a foto era mais de 50 anos atrás. No vidro da janela, um vulto. Parecia uma pessoa encostada ali olhando para fora, só que na foto não devia ter ninguém naquela parte da casa, e ninguém na época lembrava de alguém naquela janela. Peguei a foto com o polegar tremendo porque ali, naquela imagem, a figura tinha algo estranho. A cabeça mais alta que o batente, o corpo curvado, parecia cabelo, mas meio liso, meio emaranhado, e a mão apoiada no vidro como quem sabe que vai sair. Guardei a foto no bolso e voltei a dormir. No dia seguinte contei para o senhor Antônio, e ele ficou quieto olhando para o chão. Foi a primeira vez que ouvi a história da 7ª filha. Ele falou baixo, com a voz que não quer acordar vizinho. Havia, dizia, alguém na família que era a 7ª filha, que vivia diferente, que as pessoas da roça sempre contaram que a 7ª pode virar lobisomem. Eu ri, disse que era história de assadeira de linguiça, mas vi o homem fechar a cara. As coisas foram mudando devagar, do jeito que o medo vai entrando pela fresta. As cadelas que antes me seguiam, começaram a encolher debaixo da varanda quando anoitecia. O cachorro do caseiro, que brigava com tudo, passou a chorar baixinho e evitava olhar para a janela do cômodo secreto. Uma noite acordei com um cheiro forte. Não dava para entender se era de animal molhado ou ferro, e vi marcas de unhas no batente da porta, riscas grossas que nem mão de homem. Não dava para explicar. Pensei em bandidos, em gente de fora, coloquei umas coisas na conta do vento. Mas quando o galo amanheceu, o quintal estava uma bagunça. O galinheiro rasgado, penas por todo lado, e uma pegada enorme na lama ao lado da cerca, mais comprida que a minha bota, com uma curvatura estranha nos dedos. A pegada terminava em pata, mas não era de boi, nem de cachorro. Uma semana antes da lua cheia, a pressão aumentou. Os indígenas me chamaram numa roda e falavam baixo. A anciã apontou para a foto que eu acabara de mostrar e fez um sinal com a cabeça. Ela voltou. Não entendi direito até a noite da lua cheia. Eu estava medindo a cerca cedo, voltei mais tarde, o céu limpo como prato, a lua enorme. Às 11, fui ao quarto pegar uns mapas, e vi na janela do cômodo secreto a mesma coisa da foto. Uma sombra parada, alta, os olhos refletindo a luz como vidro. Meu peito foi murchando e uma gota de suor escorreu pela nuca, embora eu sentisse frio até os ossos. Fiquei imóvel no corredor. A sombra bateu a palma no vidro e o som foi seco, igual a galho rachando. Quando a pessoa, porque eu quis acreditar que era pessoa, virou, eu vi o rosto. Não cabia num rosto humano. Era alongado, com pele que parecia cabelo colado. Os dentes apareciam quando abriu um pouco a boca, e o hálito, rapaz, cheiro de terra molhada, de carne velha, de ferro. Tudo isso junto.
O som que saiu não foi um uivo liso, foi coisa de guincho, de madeira quebrando, meio gente, meio animal. As cadelas choraram como criança. Corri. Não corri devagar, corri com o coração querendo pular para fora do peito. Peguei a chave do carro, nem me lembro como, e o portão rangendo fez um som que eu nunca soube se era alívio ou aviso. Atrás de mim, um baque forte na madeira, como se algo tivesse saltado. O motor engasgou, e enquanto eu tentava ligar a máquina, vi pelo retrovisor uma silhueta atravessar o quintal com uma velocidade que não é de bicho grande. Subiu no muro, pousou, e um uivo longo atravessou a noite, fez as janelas tremerem. Quando a luz do farol alcançou a casa, não tinha ninguém, só rastros no barro fresco, um trilho que subia e sumia na mata. Saí na estrada sem olhar para trás. Não foi só medo naquele instante, foi um instinto bruto de sobrevivência, uma coisa que me puxou pelo braço e me jogou longe. Na cidade mais próxima parei e tentei avisar, contei pro cabo da polícia, e o homem me olhou como se eu tava com febre. No outro dia voltaram pro sítio e acharam marca de sangue na porta de trás do galinheiro. Dali pra frente o senhor Antônio fechou a casa, jogou terra sobre o quintal e sumiu. Disseram que foi pra cidade grande viver com um filho. Eu cortei meu serviço por uns meses, porque não conseguia dormir sem ver a sombra na janela dos meus próprios sonhos. Se eu sei explicar o que vi, não. Se eu acredito na história da 7ª filha. Depois daquela noite, acredito que tem coisa que a gente não dá nome. Vi o animal, senti o cheiro, vi as marcas, escutei o uivo que me pegou pela pele. Não é história de beber e contar. Tem marca no meu corpo, arranhões que ficaram e um medo que não passa. Volto lá de vez em quando para ver se o alpendre continua igual, e o vento me traz, às vezes, um som que parece unha na madeira. Me pego olhando a foto antiga que tirei antes de sair, a figura na janela, ainda olhando. Nunca matei nada nem tentei enfrentar coisa assim. Aprendi a respeitar o que eu não entendo. Se tiver gente que acha que é invenção, vai lá e fica uma noite no alpendre daquela casa. Eu não volto sozinho. Este relato foi enviado por um assinante. Nomes e locais foram alterados para proteger as pessoas envolvidas. Se você gostou, comente, curta, compartilhe e se inscreva para ouvir mais causos como esse.